Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. É um vídeo do capítulo 15 do livro do Léo Huberman, tá, pessoal? O nome desse capítulo, ele se chama Revolução na Indústria, Agricultura e Transporte, né? No capítulo anterior, que é o capítulo 14, nós falamos aí justamente do dinheiro, né? Da origem do dinheiro, o que é o equivalente geral das trocas, né? A produção complexa, a produção simples, está tudo lá no vídeo anterior. E agora a gente vai nos ater a como de fato surge a Revolução Industrial, quais foram as condições objetivas para que a Revolução Industrial ela pudesse eclodir, né? Nós já recapitulamos em outras oportunidades que a revolução na indústria, na agricultura e no transporte foram aí de fato os pilares para a revolução industrial, né? Surge então, pessoal, a máquina a vapor. A máquina a vapor foi um invento bastante significativo para a revolução industrial, mas não foi só o único fator, né? Teve aí o crescimento demográfico e o novo tipo de vida do século XVIII. Esse novo tipo de vida, evidentemente, que foi aí uma consequência dessas transformações gigantescas, né, no que a gente chama infraestrutura da produção, né? Então modifica aí o modo de vida das pessoas. As pessoas viviam de uma forma completamente diferente lá no feudalismo. Agora, com o advento da Revolução Industrial, não, né? Vai transformar a vida aí de milhões e de milhões de pessoas. Surge a família nuclear, né? Surge aí uma nova classe trabalhadora, né? Que mais tarde vai lutar pelos seus direitos, como a gente vai ver lá no capítulo 19, né? Pois muito bem, eis que surge a primeira máquina a vapor, um dos fatores decisivos para essa grande transformação. Na página 171, aí o nosso autor descreve como surgiu esse grande invento aqui da máquina a vapor. Olha só, os jornais, página aqui 171, tá, pessoal? Os jornais de 150 anos atrás não tinham seções de o impossível acontece, com suas histórias de acontecimentos incríveis. Se tivessem, a British Gazette de 11 de março de 1776, certo? Teria sabido imediatamente onde colocar esta surpreendente notícia, abre aspas. Na última sexta-feira, uma máquina a vapor, construída segundo os novos princípios do Sr. Watt, foi posta em funcionamento em Bloomsfield, na presença de alguns homens de ciência, cuja curiosidade fora estimulada pela possibilidade de ver os primeiros movimentos de uma máquina tão singular e poderosa. Com esse exemplo, as dúvidas dos inexperientes se dissipam, e a importância e a utilidade da invenção se firmam decididamente. Foi inventada pelo Sr. Watt após muitos anos de estudo e grande variedade de experiências custosas e trabalhosas, né? De fato, foi uma grande revolução. Há muitos e muitos anos, o homem perseguia aí uma máquina que pudesse, de alguma forma, né, reunir uma quantidade de ferramentas e trabalhar de forma automática. Pois muito bem, James Watt conseguiu este invento, certo, pessoal? A invenção de Watt passa a ser utilizada em vários ramos da produção, sobretudo no ramo têxtil, onde é o nascedor da Revolução Industrial, não é isso, pessoal? A elaboração de máquinas para fazer o trabalho do homem é antiga, mas a máquina a vapor provocou uma inovação nunca antes vista na esfera produtiva. Na página 172, o nosso autor vai descrever nesses termos essa grande transformação. O sistema fabril, com a sua organização eficiente em grande escala e sua divisão do trabalho, representou um aumento tremendo na produção. As mercadorias saíam das fábricas num ritmo intenso. Esse aumento da produção foi em parte provocado pelo capital, abrindo caminho na direção de lucros. Foi em parte uma resposta ao aumento da procura. A abertura de mercados das terras recém-descobertas
foi uma causa importante desse aumento. Houve outra. As mercadorias produzidas nas fábricas encontravam também um mercado inteiro, simultaneamente com o mercado externo. Isso devido ao crescimento da população da própria Inglaterra. Percebam, né? Um dos fatores aí também fundamentais para a Revolução Industrial foi esse generalizado crescimento do mercado. Então, aí juntaram-se alguns polos, né, pessoal? A demandada dos camponeses para as cidades, né? E isso aconteceu em primeira mão na Inglaterra, mas depois nos outros países também, como França. Pois muito bem, né, pessoal? Então já se tinha um exército industrial de reserva disponível, a máquina de James Watt, aí a descoberta de novas terras, nós estamos aqui, né? A América já fora descoberta, muito bem. Então ampliação do mercado, ampliação das possibilidades e também um excedente aí alimentar no campo. Como a gente vai ver, o campo também vai passar por transformações radicais, né, na sua base produtiva, fazendo elevar a produtividade. Então, portanto, podendo abastecer a si, o próprio campo, como também, né, levar o excedente para abastecer as cidades, né? Então, a história do capitalismo ela é marcada por isso, né? Nem sempre campo e cidade, aliás, nunca campo e cidade, eles vão aí se desenvolver no mesmo passo. Mas esse desenvolvimento tem de ser de forma combinada. Para quê? Para que o campo possa abastecer a cidade, né, com os alimentos necessários para dar conta aí da reprodução diária dos trabalhadores, da população. Não é isso, pessoal? A taxa de natalidade aumenta e a da mortalidade cai a partir do século XVIII, em função também das grandes revoluções na ciência, né, pessoal? Estamos aqui em meio ao século das luzes, né? A população chega a crescer em 3 milhões de pessoas a cada ano, né? Isso é uma grande, né, revolução em termos aí populacionais, não é isso? A Revolução Industrial ocorreu em consonância a uma revolução agrícola, crescimento combinado, como nós falamos aí, do capitalismo. A introdução de novas técnicas significava a recuperação da terra em consórcio, a inserção do melhoramento das raças. Emerge o que hoje a gente chama de zootecnia, garantindo a comida para o gado no inverno, né? Então veja só, grandes transformações ocorreram no campo. Na página 173, aqui tem um exemplo disso. Olha só, basta olharmos a tabela do sistema de 3 campos, a página na 5, para termos a resposta. 1/3 da terra em pousio representava um desperdício tremendo. A introdução de navos e trevos significava que o problema de recuperar o solo estava resolvido. Um sistema quádruplo, primeiro ano trigo, segundo ano nabo, terceiro ano cevada, quarto ano trevo, aumentando aí, né, pessoal, a produtividade. E se nós formos lá embaixo nessa mesma página, página 173, a gente tem aí também um exemplo da melhora, né, em termos do gado. Veja só, ó, bovino, caprino, todos, né? Início do século XVIII, em média os bois pesavam 185 quilos. Fim do século XVIII, 400 quilos. Novilhos, 25 quilos. No final do século XVIII, 74 quilos. Carneiros, 14 quilos no início do século XVIII. No final do mesmo século, 40 quilos. Então percebo aí que de fato houve uma melhora na criação aí do gado, né? Então o campo também passa por grandes transformações. Não é isso, meus jovens? Devido à introdução dessas novas técnicas, tanto na agricultura como na pecuária. A revolução da agricultura só foi possível com a propulsão da terra como capital, a partir das cercas, cuja expansão ocorrera no século XVII e foi notável, né, pessoal? Né? Então o cercamento fez com que a terra se convertesse em capital, ou seja, agora com fito, né, de acumulação de lucros, e com isso os agricultores agora perseguiam novas formas, novas técnicas para aumentar a produção e diminuir os custos.
qual o fizeram também os capitalistas lá no ramo da produção industrial, né? Setor primário, setor secundário. O crescimento populacional ampliou as possibilidades de lucros na agricultura. Houve a necessidade de melhoria da infraestrutura para o escoamento da produção. Para finalizar esse capítulo, que é de suma importância, apesar do seu tamanho pequeno, aqui na página 174 vale a pena a gente ler os 2 últimos parágrafos, certo? Vamos lá. Foi, portanto, no século XVIII que tiveram início os melhoramentos na construção de estradas, aberturas de canais. A estrada de macadame, John MacArthur, engenheiro, que conhecemos, surgiu no século XIX. E a ela se seguiram a ferrovia e o navio a vapor. Enquanto isso, os leitos dos rios haviam sido aprofundados, os canais abertos. A revolução nos transportes não só possibilitou a ampliação do mercado interno em todas as direções, como também possibilitou ao mercado mundial tornar-se igual ao mercado interno. O crescimento da população, as revoluções dos transportes, a agricultura e a indústria, tudo isso estava correlacionado. Agiam e reagiam mutuamente. Eram forças abrindo um mundo novo, né? Uma grande transformação, como diz o grande autor Karl Polanyi, né? Então percebam só, né? Todos esses fatores, eles conspiraram para que fosse aí possível uma revolução industrial, e isso com a amplitude agora mundial, né, sem as amarras, né, aí das heranças corporativas e feudais, né, e o capitalismo agora deslancha de vez, não é isso, pessoal? Pois um abraço, a gente fica por aqui nesse capítulo, tá, pessoal? E a gente vai gravar os demais durante a semana. Um abraço!